Olá, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, vamos falar sobre um tema muito importante para todos os trabalhadores brasileiros: a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas antes de começarmos, somos acadêmicos da Universidade Federal do Tocantins. E nosso grupo é composto por Isadora, João Pedro, Ana Luísa, Bruno, Samira e Brenda. É um prazer estar aqui com vocês. Agora sim, vamos entender como funciona a aposentadoria por tempo de contribuição e quais mudanças ocorreram após a reforma da Previdência. A aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício previdenciário concedido ao trabalhador que comprovar o tempo mínimo de contribuição ao INSS. Esse benefício podia ser solicitado antes da reforma da Previdência de 2019, independentemente da idade mínima. Antes da reforma, não havia exigência de idade mínima. Antes, exigia-se que homens deveriam ter 35 anos de contribuição sem idade mínima e mulheres 30 anos de contribuição sem idade mínima. O valor do benefício antes da reforma era diretamente influenciado pelo denominado fator previdenciário. Esse fator leva em consideração três critérios: a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Após a reforma previdenciária, com a emenda constitucional número 103 de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta como regra geral. Isso significa que atualmente há apenas duas possibilidades de aposentar nessa modalidade de aposentadoria, que são aquele indivíduo que, até a aprovação da reforma, já havia preenchido completamente os requisitos exigidos, e se o indivíduo entrar nas regras de transição. A primeira regra de transição é o sistema de pontos e funciona assim: você soma a sua idade com o seu tempo de contribuição. A cada ano, essa pontuação sobe um ponto. Por exemplo, em 2024, uma mulher precisava ter 91 pontos, com no mínimo de 30 anos de contribuição. E um homem precisava de 101 pontos, com no mínimo 35 anos de contribuição. Essa pontuação vai subindo até chegar no limite de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Por exemplo, Maria tem 61 anos de idade e 31 anos de contribuição. Somando os 61 com 31, dá os 92 pontos. Se em 2025 a exigência for 92 pontos para as mulheres, Maria já pode se aposentar por essa regra. O melhor dessa regra é que não exige idade mínima, é só atingir os pontos. A segunda regra é a idade progressiva. E aqui você precisa ter o tempo mínimo de contribuição, que é 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens, mais uma idade mínima que sobe meio ano a cada ano. Veja, em 2024, a mulher precisava ter 58 anos e meio e o homem 63 anos e meio. Em 2025, isso já sobe para 59 anos para as mulheres e 64 para os homens. Vejamos um caso prático. Carlos tem 64 anos de idade e 35 anos de contribuição. Se a idade mínima para os homens em 2025 for 64 anos, ele já cumpre tanto a idade quanto o tempo de contribuição e pode se aposentar por essa regra. Essa idade vai subindo até chegar no limite de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Já a terceira regra é o pedágio 50%. Essa regra vale só para quem, na data da reforma, em 13 de novembro de 2019, estava faltando menos de 2 anos para se aposentar. Se esse for o seu caso, você precisa completar o tempo mínimo de contribuição, que são 30 anos para as mulheres e 35 para os homens, e ainda pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que falta. Por exemplo, Ana, em novembro de 2019, tinha 29 anos de contribuição, ou seja, faltava um ano para completar os 30. Pela regra do pedágio de 50%, ela precisa cumprir esse um ano que faltava, mais um pedágio de 50% desse tempo, que seria os 6 meses. Ou seja, Ana precisa trabalhar um ano mais os 6 meses, que resulta no 1 ano e meio. Cumprindo isso, ela aposenta sem exigência de idade mínima, mas com a aplicação do fator previdenciário, que já foi explicado anteriormente, o que pode reduzir bastante o valor da aposentadoria. Aqui não tem idade mínima, mas tem um ponto negativo, pois o cálculo usa o fator previdenciário, o que pode reduzir bastante o valor da sua aposentadoria.
Por fim, a quarta e última regra é o pedágio 100%. Aqui, se você estava mais distante de se aposentar na época da reforma, pode optar por essa regra. Para a mulher, é preciso ter 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. Para o homem, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Além disso, tem que pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava em 2019. Vejamos, João, em novembro de 2019, tinha 32 anos de contribuição. Faltavam 3 anos para chegar nos 35 necessários. Pela regra do pedágio de 100%, ele precisa cumprir os 3 anos que faltavam, mais os 3 anos de pedágio. Ou seja, João precisa trabalhar 6 anos no total. Além disso, precisa ter no mínimo 60 anos de idade. A vantagem é porque ele se aposenta recebendo 100% da média dos salários, sem aplicação de redutores. Isso é bem melhor do que nas outras regras que aplicam os descontos. É importante destacar também neste tema que tem uma possibilidade adicional por tempo e atividade insalubre ou perigosa. O tempo de trabalho exercido em condições insalubres ou perigosas pode ser convertido em tempo especial, o que permite a antecipação da aposentadoria. Mas, para que isso ocorra, é necessário comprovar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Por fim, destacamos que a aposentadoria por tempo de contribuição foi uma forma relevante de proteção social que privilegiava o tempo efetivo dedicado ao trabalho. Com as mudanças trazidas pela reforma da Previdência, o foco se desloca para a idade mínima e o equilíbrio financeiro do sistema. Esperamos que você tenha compreendido melhor esse tema tão importante. Se ficou com alguma dúvida, é importante procurar um profissional especialista na área que explique e ajude com sua situação. Obrigada por assistir e até a próxima!